E aí galera, beleza? Voltamos aqui para mais um bloco, ok? Só falando sobre projeções cartográficas. Cartografia, claro, que é uma ciência super importante que a gente viu que deu origem a uma série de outras tecnologias, como por exemplo a formação das coordenadas geográficas, né? E também o Sistema Mundial de Horários, conhecido como fusos horários, beleza? Nós vamos falar agora de um assunto mais específico e relativo à cartografia, muito mais do que esses outros que nós falamos. Isso aí são coisas subsequentes a essa ciência, ok? Que são as representações cartográficas, ou seja, o mapa, ou representações como, por exemplo, né, uma imagem de satélite, ou então a formação de um globo terrestre, que também é uma forma de representação, ok? Existem várias formas de a gente representar o nosso planeta, sendo que a mais comum, obviamente, desde todos os períodos históricos que nós temos conhecimentos, foi o mapa, ok? Então, olha só, a representação cartográfica ela vai se dar através, principalmente, da formação de um mapa, beleza? Mapa esse que nada mais é do que uma representação. Então, olha só, o que é um mapa? Tá? Um conceito bem simples para você decorar aí. Mapas são formas de representações da superfície do planeta, ok? Então, qualquer tipo de forma que tente orientar, localizar o que pode ser feito em argila, como era feito ou como foram feitos os primeiros mapas, né? Mas também podem ser em formato de imagens, ou então de, por exemplo, em papel normal mesmo, produzido por um cartógrafo. Então, olha só, qualquer tipo de forma de a gente poder representar, ok, o nosso planeta Terra, beleza? Vamos continuar então. Esses mapas eles podem conter símbolos, linhas, cores, textos, pontos e outras coisas, texturas. Existem várias técnicas, tá? Várias formas de se produzir um mapa, o que é super importante porque isso dá uma maior precisão e uma maior utilização, né, ou utilidade desse mapa, ok? Para que ele serve? Simples. Facilitar a localização e a orientação humana e registrar, obviamente, os elementos da paisagem. Ou seja, como eu disse no início dessa aula, né, se tivermos um mapa e também tivermos uma bússola, nós podemos ir atrás de qualquer aventura aí pelo planeta Terra, ok? Podemos encontrar qualquer tipo de elemento na paisagem ou qualquer tipo de coisa que fosse importante ou que seja importante para nós, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos uma representação muito mais moderna, mas mesmo assim não deixa de ser a formação de um mapa, ok? Já que é empregado aqui várias técnicas cartográficas, porque não é simplesmente, como a gente acha, essa é uma imagem de satélite, muito bem. Mas ela não foi retirada assim, ok? Porque o planeta ele não é como se fosse um planisfério, ok? Ele é no formato de um geóide, um elipsoide. A gente vai ver isso mais à frente, é um formato esférico. Enquanto que aqui nós temos, isso aqui é um planisfério, ok? Mas como se nós pegássemos o planeta, que é esférico, e colocássemos ele plano, uma área plana, como se fosse um papel. Então, existem técnicas, várias técnicas de projeções, tá? E técnicas matemáticas, obviamente, relacionadas também de cunhos artísticos para se produzir um mapa. Como, por exemplo, esse mapa aqui, ok? Não adianta só você tirar fotos do planeta e colocar de qualquer forma. Você tem que manter a proporção, ver a distância entre os lugares. Isso tudo, gente, quem vai fazer é o cartógrafo, ok? Para se produzir mapas como esse aqui, com uma grande precisão, coisas que já eram feitas mesmo lá atrás, em 1400, 1500, ok? Por vários cartógrafos, ou o que a gente poderia chamar de embrião de vários cartógrafos pelo mundo inteiro, ok? Para a gente dizer que um mapa, né, ele é oficial ou legal, ele precisa de conter algumas coisas que são super importantes para quê? Não para quem produziu, óbvio, mas o mapa ele foi feito para atender as outras pessoas. O cartógrafo nem sempre vai estar do lado para dizer, ó, aqui você tem que ir para cá, aqui é menos um pouquinho, ou essa parte aqui que é a mais importante, eu estou querendo dizer que é aqui. Não,
ele precisa de conter alguns elementos, é óbvio. Ele precisa de alguns elementos, que a gente chama de elementos do mapa, para facilitar a nossa leitura. Sem ele, seria impossível qualquer tipo de leitura do mapa. Seria simplesmente um desenho como qualquer outro. Mas não, é uma representação do planeta e é com um fim de utilização prática que ele é criado. Então vamos lá. Primeira coisa que o mapa tem que conter é um título. Óbvio. Por mais óbvio que pareça, é super importante, porque o título vai dizer exatamente do que se trata aquele mapa. Ok? Então vamos dizer que seja o mapa do Brasil. Se tivesse só um desenho lá, de repente você não saberia. Ok? Talvez hoje, já decorado, como é o formato do mapa do Brasil, você consiga falar. Mas se eu pegar, por exemplo, o mapa do estado do Texas, nos Estados Unidos, por exemplo, e colocar num papel e te der na sua mão, será que você vai conseguir dizer exatamente? Você conhece como é que é o formato? Às vezes não, é muito comum nos alunos na escola, a gente não consegue nem reconhecer o mapa do próprio estado, ok? Do Brasil é mais fácil, que é muito mais comum você ver bordado, desenhado em alguma região, algum lugar. Mas existem essas áreas que é de total desconhecimento da gente. Então é necessário, viu como é que é necessário? É necessário ter o título, porque a partir dali, você olha um desenho, não sei o que é, mas o mapa tem que ter esse título, dizendo Mapa Político do Estado do Texas, por exemplo, ok? Então, é o título que informa quais são os fenômenos tratados no mapa. Beleza? Ok? Show de bola. Então, seguindo, além do título, é necessário ter uma legenda, ok? Sem essa legenda, é impossível você ler qualquer tipo de símbolo, qualquer tipo de linha. Ou seja, se você está olhando o mapa lá do Texas, já viu que é do Texas porque tem um título e está lá um mapa, um desenho, uma representação de uma parte do planeta. Correto. Mas aí de repente você olha uma parte do mapa, está pintado de verde, outra de branco, outra de azul. Aí você fala, caramba, o que é isso? Não sei. Quem vai te dizer? É a legenda. Normalmente ela vem no cantinho, certo? No cantinho do mapa, com vários quadradinhos naquela região ali. E aí do lado tá lá, pintado, tem um quadradinho pintado de azul e do lado tá assim, ó, regiões de famílias mais ricas. Se for um mapa econômico. No pintado de verde, regiões de famílias de classe média. Na parte pintada de branco, sei lá, regiões mais pobres. Enfim, pode ser diversas coisas. Pode ser uma linha férrea e o cara bota uma linha. Se você olhar uma linha no meio do mapa, você não sabe o que é. Mas se estiver lá na legenda a mesma linha, que tem que ter a mesma figura que está no mapa, ou pelo menos parte dela, ok? E dizendo do lado linha férrea, aí você consegue interpretar, beleza? Então vamos lá. O título, a legenda que mostra o significado dos símbolos contidos no mapa. Além desses dois, um terceiro elemento para compor os elementos do mapa, que é de suma importância, de importância vital, ok? Para qualquer tipo de mapa, é a escala. Mas o que é isso? Escala? Como assim? Como é que funciona isso? Simples. A escala não é nada mais, nada menos do que a proporção entre a realidade do tamanho do terreno e o quanto foi reduzido para caber numa folha de papel. Aí você pega o mapa do Brasil e não tem nem noção, por exemplo, quantas vezes aquele mapa teve que ser reduzido para caber num quadradinho, às vezes nem uma folha inteira, mas num quadradinho no teu livro. Já pensou? Aí de repente, o cara foi lá e reduziu e diminuiu o tamanho só para desenhar. Será que é assim? Será que se eu for fazer um desenho seu, por exemplo, reduzido, aí eu coloco você com uma mão grande, o outro braço grande, né? Uma perna mais curta, outra maior, será que você vai se sentir representado? A mesma coisa do planeta Terra. Não adianta só você reduzir o tamanho, você tem que reduzir mantendo proporções, ou seja, o tamanho do estado do Rio de Janeiro tem que ser proporcional ao tamanho do estado do Amazonas, que tem que ser proporcional ao tamanho do estado de Goiás, ao Distrito Federal e outros lugares.
É assim que se faz o mapa. Não adianta você simplesmente reduzir. Você precisa de manter a proporção entre a realidade do tamanho, ok, do nosso planeta, tá, do terreno que quer ser representado, e o quanto ele foi reduzido para caber numa folha de papel. Existem dois tipos, ok? Existem as escalas numéricas, onde nós colocamos normalmente assim, 2 pontos, seria dividido, né, por 50 mil, a gente lê-se 1 por 50 mil centímetros, significa o seguinte, que cada 1 centímetro que eu percorro no desenho reduzido, no mapa, na realidade nós percorremos 50 mil centímetros, beleza? Mas como é que funciona isso? Simples. Por exemplo, nós temos a escala numérica, mas também temos a escala gráfica, que normalmente é como essa que está aqui desse mapa aqui, tá? Que você vai estar vendo aí agora, beleza? Ora, nessa escala tem vários trechos, tá vendo aqui? O primeiro trecho vai de 0 a 250 quilômetros, ok? O segundo trecho de 250 a 500, de 500 a 750 quilômetros. Isso significa o quê? Que a cada 1 centímetro, esse trecho vai representar 1 centímetro, ok? Então, a cada 1 centímetro que eu percorro no mapa, na realidade, ou seja, onde nós estamos aqui, representa 250 quilômetros. Aí, por exemplo, você pega a régua, você pega o mapa. Aí você calcula que entre o Rio de Janeiro e essa parte, o iniciozinho aqui, interior de São Paulo, você tenha 1 centímetro. Ok? Ou 2. Não, vamos botar 1, para a gente entender. Entre o iniciozinho aqui, vamos colocar aqui. Entre o Rio de Janeiro e São Paulo, o iniciozinho aqui, no interior de São Paulo, tem 1 centímetro. Você pegou a régua, mediu. Se o mapa, na escala, diz que a cada 1 centímetro eu percorro 250 quilômetros, e se você mediu, deu 1 centímetro, simples. Significa que na vida real, se você pegar o seu carro e sair do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo, vão se passar 250 quilômetros. Mas você vai lá, medir de novo, e agora vai em São Paulo, capital. Aí deu 2 centímetros entre o Rio de Janeiro e São Paulo, capital. Ora, quantos quilômetros serão na vida real? Se aqui está dizendo que a cada 1 centímetro são 250, 2 centímetros serão 500 quilômetros de distância. É assim que funciona, para que você possa manter a proporção de cada terreno, território. Beleza? Então esse mapa aqui, por exemplo, ele tem um título, Brasil, Geografia das Ocupações de Terra em 2010. Municípios com ocorrências de ocupações. Opa, quando eu for ler esse mapa, né, eu já tenho que ler com esse viés que o título já está mostrando. Então, eu olho para o mapa já pensando na ocupação de terra no nosso território, em municípios do nosso país. Bom, aí eu olho aqui, tem umas regiões que estão pintadas de vermelho. Como é que eu vou interpretar isso? Não tem como se não tiver uma legenda. Exatamente. Então aqui está pintado de vermelho. E eu olho aqui e leio aqui. Onde está de vermelho, significa que são municípios com ocorrências de ocupações. Ah, então agora eu sei onde estão ocorrendo as ocupações. Ok? E para eu saber o tamanho desse mapa, o quanto ele foi reduzido, nós temos a escala, que pode ser numérica ou pode ser gráfica. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Ok. Eu coloquei essa imagem para você ter a noção da importância da escala. Ok? Porque imagina quantas vezes o planeta teve que ser reduzido, esse imenso planeta, ok? Para caber em um planisfério. Isso tudo só é possível graças às técnicas cartográficas como a escala. Beleza? Vamos dar sequência então. Aí nós chegamos a um ponto crucial. Nós temos os mapas, que são representações. Mas nós temos 2 tipos de mapas, que são super importantes. Tanto um quanto o outro, cada um tem sua função. Tá? Mas nós temos 2 tipos de mapas. Quais seriam eles? Topográficos, ok? Ou temáticos. Beleza?
Então, o que vai diferenciar um e o outro? A gente precisa conceituar, simples. Os mapas topográficos é como se você tirasse um retrato da área representada, ok? Por exemplo, se eu pego um desenho e começo a listar e colocar com as técnicas óbvias, como a escala, etc., mantendo as proporções, eu começo a colocar que a mesa está aqui, a cadeira está aqui, o computador aqui, eu faço um desenho. Isso é um mapa topográfico da minha sala. Se eu faço exatamente, por exemplo, como os mapas de trânsito, por exemplo, para eu saber onde é que passa uma região, para saber onde é que tá onde estão os lugares, isso é um mapa topográfico, ok? Por quê? O mapa topográfico, também conhecido como mapa de base, ok? Procura-se representar a superfície da Terra com o máximo de realidade, beleza? Maior grau de detalhamento e posições planimétricas, ok? Tudo isso representa um mapa topográfico, beleza? Ora, é como se você tentasse retratar simplesmente a realidade. Se tem uma floresta, você coloca a floresta, as casas, o rio, tudo mais, o carro, não importa, é um mapa da topografia daquele terreno, beleza? Simplesmente você vai listar e enumerar as coisas que estão ali e você vai colocar cada uma no seu lugar, mantendo a proporção. Isso é um mapa topográfico. O que é diferente de um mapa temático, ok? Porque o mapa temático ele tem um viés, ok? Para te induzir a perceber um determinado tipo de fenômeno, beleza? Por exemplo, esses fenômenos podem ser geológicos, de relevo, por exemplo, podem ser de vegetação, ou então podem ser de temas sociais, como por exemplo, urbanização, áreas mais urbanizadas, crime, onde acontecem mais assassinatos, ou latrocínios, etc. População e etc. Gente, tem muitas coisas, muitos temas para serem feitos mapas, ok? O fato é que o mapa temático, ele traz informações selecionadas sobre determinados fenômenos ou temas relacionados ao espaço geográfico. Ora, eu posso fazer um mapa, por exemplo, como foi feito naquele filme Tropa de Elite, da mancha criminal, né? Que é feito, inclusive, pelo André Matias, né? Que acaba entrando lá na PM, e ele faz um mapa da mancha criminal. O general não aceita muito aquele mapa, né? Porque está prejudicando ele, mas ele faz, ou seja, é um mapa temático. E aí eu posso diferenciar, por exemplo, as partes pintadas de vermelho são regiões onde acontecem os assassinatos, mais assassinatos. As partes pintadas de preto são as partes onde acontecem muitos roubos, por exemplo. Simples, simples assim. É um mapa que vai tratar de um tema específico, beleza? Então, tipos de mapas, mapas topográficos e mapas temáticos, beleza? Aqui nós temos nessa imagem, você com certeza está vendo, né? Um mapa topográfico, ou seja, simplesmente buscou-se aqui retratar onde cada coisa está. O rio, a linha onde está passando, no caso aqui, a linha férrea, ok? A fronteira com a Colômbia, a elevação, o morro, a montanha, a laguna, ok? Tudo isso foi retratado, é um mapa topográfico. Busca-se retratar ao máximo a realidade do terreno, que é diferente desse mapa aqui, repare. Esse mapa, ó, o tema, Brasil, densidade demográfica em 2000, ou seja, é um mapa que vai trazer a densidade demográfica, ou seja, onde a população mais se concentra no Brasil. Então, quando você olhar, você já vai olhar com esse viés. Aí você vai ver aqui na legendinha aqui, ok? Aí você vai olhar lá, nas partes que estão de preto, né? Ou um vermelho mais escuro aqui, está quase preto, né? São áreas que existem de 200 a 12.911 pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, são regiões, ó, aí você já vai olhar o Distrito Federal, em São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, a densidade demográfica é muito grande. Ah, mas as áreas que estão no amarelinho muito clarinho, tem menos de uma pessoa,
Ou seja, não é porque a pessoa está cortada, obviamente, mas é porque em média uma pessoa, tá, por quilômetro quadrado. Ok. Então olha só, gente, nessas regiões nós temos aqui, ó, né, principalmente na floresta amazônica, né, em algumas partes do Mato Grosso, algumas regiões do Mato Grosso do Sul, que são regiões onde são pouco tradicionais, né, nessa questão de densidade demográfica, já que a ocupação se dá historicamente no nosso território, no litoral. Beleza? Mas é só para você poder entender que esse mapa é um mapa temático, ele traz um tema, um assunto específico para tratar com você. Beleza? Entendido? Vamos dar sequência então, continuar aqui a nossa aula. Ó, vamos falar agora de curvas de nível. As curvas de nível são muito importantes, ok? Por quê? Porque as curvas de níveis, elas nos dão uma noção que às vezes fica difícil olhar quando vemos, né, um mapa, um planisférico, né, numa região plana, ok? Ou qualquer tipo de mapa ou representação numa região plana, ok? Onde a gente não consegue ter a noção ou a percepção da altitude do relevo. Então, olha só, tem um relevo, você está olhando o mapa, né, como se você olhasse de cima. Ele não está em 2D, nem muito menos em 3D. Então, olha só, as curvas de níveis são técnicas, ok, criadas para que você possa ter a noção real da altitude do terreno. Uma definição simples. São linhas que unem pontos, ok, de mesma altitude, como por exemplo mostra essa imagem aqui. Ó. Repare, quando você vai representar no mapa, ou quando o cartógrafo coloca lá no mapa, né, uma região onde tem essas curvas de nível, ou seja, você vai olhar exatamente assim. Isso aqui é uma representação que a gente colocou aqui a mais para você. Mas quando você olhar, você vai ver apenas essas linhas aqui, ó. Uma linha, depois uma outra linha, sem nada desses pontinhos, muito menos isso aqui de cima. Okay? Então você vai olhar para isso. Quando você olhar para isso, você já vai perceber que aqui tem uma região com uma cota altimétrica diferenciada. Tem uma montanha, pode ser um morro, pode ser uma cordilheira. Isso vai depender do que está dizendo aqui. Então nós temos linhas. Aí na primeira linha tem 400, óbvio que isso aqui está em metros. Então 420 indica que daqui para cá já aumentou, ou seja, tem um aclive aqui, ó, 400, 420, 440. O topo desse morro aqui é de 456 metros. Do outro lado, nós temos o topo de 432 metros, ou seja, aqui nós temos uma região de uma cota altimétrica, ok? Nós temos a formação de um relevo. Então é assim que nós acabamos representando no mapa o que a gente chama de relevo. Então, ó, para você ter uma noção, repare, ó, aqui é como se nós pegássemos as altitudes do relevo e colocássemos aqui tudo prensada no papel, para que você possa ter essa noção. Isso aqui é uma coisa que cai muito, tá? Nos vestibulares, é muito cobrado. Então é importante você ter essa conceituação e formação. Por exemplo, qual seria o lado da montanha que seria mais alto? Simples, você vai olhar aqui, ó, no 456 e aqui no 432. Óbvio que essa montanha tem um aclive muito maior do que o declive dessa montanha aqui do lado. Beleza? Pessoal, aqui nós vamos fazer mais um intervalo, ok? Porque nós vamos agora trocar o assunto e começar a falar somente de projeções cartográficas, ok? Não perca o próximo bloco. Valeu!